Alô, pessoal, amigos e minhas amigas, estamos juntos aqui no nosso pós-jogo aqui do Conversas de Torcedor para vocês e falando sobre esse empate entre Cruzeiro e Vasco, né? Cruzeiro e Vasco pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, 3-3, o jogo emocionante aí, os mineiros abriram a contagem, depois aí o Vasco teve aí a virada no jogo, né? Com o gol do Cauã Barros, depois aí o Cruzeiro empatou novamente, né? Com o Chico da Costa, depois aí o o Brenner fez o gol, o terceiro gol, e no lance final de partida, a equipe do Cruzeiro fez aí nos acréscimos a igualdade do marcador. E depois do jogo, o Tite foi demitido da equipe cruzeirense depois do jogo. Então, nesse jogo que o Vasco teve aí, né, tentando se superar com um homem a menos, já que o Barros foi expulso, ao todos dois gols da equipe do Vasco da Gama, e ainda tentando se superar. E aí, com esse empate, foi com saborzinho de vitória, né, por conta do que fez na partida, né, claro, nessa situação que a equipe do Vasco teve na partida, né, e que o Renato Portaluppi teve que fazer no esquema, e teve aí uma polêmica de pênalti a favor do Vasco, né, em cima do Andrés Gomes, que não foi marcado, que nós vamos estar discutindo aqui para vocês. Mas antes disso, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos, é claro, deixando o seu like, seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal, também fortalece o nosso trabalho, e também acompanhando também pelas redes sociais do Conversas Torcedor. E não esquecendo o nosso Conversas Torcedor Notícias, terças e quintas-feiras, a partir das 18 horas, no canal do YouTube para vocês, e também acompanhando todo sábado às 11 da manhã pela rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 FM, também pelo site radioNSC.com, também pelo aplicativo Radiosnet, com informação sobre o futebol carioca, também pela seleção brasileira que vai encarar França e Croácia no final do mês, nos amistosos para a Copa do Mundo, e também no esporte internacional. Muito obrigado a todos vocês pela companhia e pelo carinho. Vamos falar aqui um jogo de 6 gols, né, que tivemos aí no Mineirão. Tivemos aí o Cruzeiro abrindo o marcador com o Christian, depois o Cauã Barros virou a partida com 2 gols, depois foi expulso. Vila Real buscou a igualdade, né? O Neiser Vila Real buscou a igualdade, depois aí o jogador do Vasco, Brenner, fez o gol, né? Fez o gol aí, ficando na vantagem, e o Japa, que entrou no segundo tempo, conseguiu empatar, mas não foi suficiente, e o Tite foi demitido na equipe do Cruzeiro. Então, tendo aí a torcida do Cruzeiro xingando, assim, isso foi cobrado pelo torcedor, e aí teve essa demissão do técnico Tite nessa situação. Então, o Cruzeiro segue no rebaixamento, segue na zona de rebaixamento, né? Com 3 pontos ganhos na competição, né? Temos aí 3 pontos ganhos da equipe do Cruzeiro, que está aí atualmente é o 19º colocado na competição, e o Vasco da Gama, que está aí atualmente na 16ª colocação, com os 5 pontos ganhos, então saindo da zona do rebaixamento. E o Vasco atualmente é o 16º colocado, com 5 pontos ganhos, fora da zona do rebaixamento. Então temos aí o Vasco do Renato Portaluppi, né, com um jogo que teve aí com o sabor de vitória para o Vasco por conta que foi apresentado, né? E também do caso do Cauã Barros, que foi expulso, é, que teve aí nesse lance que o Cauã Barros fez gol e foi expulso. Foram 7 minutos que teve, né? Nesse intervalo, né? Agitado do jogo, aos 6 do segundo tempo, marcou o primeiro gol, o gol de empate. É, Aos 8, fez o segundo, a virada do Vasco 2-1. E aos 13 foi expulso após a revisão do VAR. O Lucas Torrezinho, que era o árbitro da partida, aplicou o cartão vermelho por entrada dura em cima do Matheus Pereira. É uma sensação, né, de momentos aí de alegria, mas principalmente de preocupação, né? E que o Barros foi expulso depois de marcar 2 gols, e aí tendo essa pressão da equipe do Cruzeiro. Vamos falar aqui, meus amigos, sobre esse jogo. Primeiramente, do Cruzeiro, que abriu a contagem aos 7 minutos do lance do Matheus Pereira, que lançou para o Kaique, que ajeitou na direção da pequena área para o Christian para fazer 1-0 de cabeça.
E os donos da casa voltaram a ameaçar com o Matheus Henrique, que bateu para fora, e o Vasco teve boa oportunidade com o Andrés Gomes pelo lado esquerdo, né? Que quase surpreendeu o Matheus Cunha em um cruzamento. O jogo ficou equilibrado, né? E sem grandes oportunidades, somente nos acréscimos, o Vasco voltou a levar grande perigo, perdendo grande chance com o Tietchan e o William salvou o Cruzeiro, inclusive. E também, na segunda etapa, o Vasco começou no ataque. Paulo Henrique exigiu boa defesa do Matheus Cunha, que espalmou para escanteio. Após a cobrança de escanteio, o Vasco empatou. Cauã Barros de cabeça. E na sequência, virada, novamente com ele, né? E foi o gol aí também de cabeça. E aos 13, o Barros foi expulso. E expulsando o volante do Vasco por entrada do jogador do Vasco de sola, né? Em cima do Matheus Pereira. E o Cruzeiro foi para o ataque. Gerson mandou uma bomba e o Léo Jardim defendeu. E aos 24, o Vila Real, após a finalização do Chico da Costa de cabeça, deixou tudo igual, 2-2. Mas aos 40, o Vasco, mesmo com um homem a menos, conseguiu empatar o jogo. Ou melhor, não conseguiu tomar a dianteira, né? Com o gol do Brenner, né? E o Cruzeiro ameaçou com o Chico da Costa, né? Mas Léo Jardim conseguiu defender. Mas a equipe do Cruzeiro empatou com o Japa marcando o gol para buscar o empate 3-3. E também tivemos aí polêmicas, né? Que os vascaínos estão reclamando, por exemplo, do pênalti não marcado do William em cima do Andrés Gomes, sem bola, né? Do lance sem bola, na pequena área, né? Inclusive, né? Isso foi no segundo tempo, inclusive, na marcação aí de pênalti que não foi marcado, que isso gerou reclamação dos vascaínos, né? Claro que é uma reclamação aí da equipe do Vasco, inclusive o Pedrinho, que reclamou muito com a arbitragem, enfim, né? E prejudicando aí, assim, a situação do Vasco da Gama no jogo, mas pelo placar de 3-3 teve aí o sabor de vitória para a equipe Cruz Maltina, pelo que apresentou no jogo, né? Pela situação que teve, né? Com o homem a menos conseguindo aí o resultado de um ponto fora de casa, mas tem aí muita coisa para tentar conseguir melhorar essa equipe do Vasco da Gama, é claro, tendo aí a situação do Renato Portaluppi conseguindo aí colocar uma equipe competitiva. A equipe do Cruzeiro, que está encarando contra a equipe do Atlético do Paraná nesta quarta-feira, vai encarar neste domingo, no próximo domingo, o jogo contra o Santos pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro e ainda sem treinador, né? Porque o Tite foi mandado embora, lógico, depois dessa situação terrível, né, que o Cruzeiro está passando. E o preterido da diretoria é o Arthur Jorge, que nós vamos estar obtendo atualizações, informações sobre esse caso. Então, o Cruzeiro vai encarar contra a equipe do Santos neste domingo, a partir das 4 horas da tarde pelo Campeonato Brasileiro, na 8ª rodada, com as pendências, né? Quem será o novo treinador da equipe do Cruzeiro, né? Por enquanto, o Arthur Jorge é o alvo da diretoria da equipe do Cruzeiro para esse restante de temporada nesse projeto cruzeirense, tá certo, pessoal? Muito obrigado a todos pela companhia em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e deixando aquele like, o seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal, também fortalece o nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo o nosso Conversa de Torcedor Notícias, terça e quintas-feiras, às 18 horas com vocês e também às 11 da manhã de todo sábado, ao vivo, pela rádio Nosso Senhor Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração. Tá certo, pessoal? Rádio Nosso Senhor Copacabana, no site radioinsc.com, 98.7 FM, repito, a onda que chega ao seu coração, também aplicativo Rádiosnet, com muita informação, também falando de seleção brasileira e também falando do futebol carioca, do esporte internacional e acompanhando a gente também pelo YouTube do Conversa de Torcedor, tá bom? Muito obrigado a todos pela companhia, fique com Deus e até o próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês, tá bom? Um grande abraço a todos, felicidades e até a próxima. Falou, galera!